2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 21, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconciliei com Deus. Ainda aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Olha que expressão interessante. Ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Poder sentar, meus amados, e ouçamos uma rápida palavra da parte de Deus. A doutrina da reconciliação é ampla na Bíblia, quer seja no Antigo Testamento, quer seja no Novo Testamento. E nós poderemos encontrar de várias formas e em vários aspectos a construção dessa doutrina, a doutrina da reconciliação. Se estamos falando de reconciliação, significa dizer então que há uma inimizade, que há alguma coisa fora do seu habitat natural ou do relacionamento do homem com Deus. Se há uma necessidade de reconciliação, logo há uma inimizade de Deus para com a sua criatura. Quando nós lemos em Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, onde Deus diz para o homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Observe o porquê de o homem não comer daquele fruto, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerá. É claro que Adão e Eva, os nossos pais no Éden, desobedecem a Deus, e no capítulo 3 do Gênesis, eles comem ou eles morrem espiritualmente. Por que morreu espiritualmente? Porque o texto está dizendo que no dia que comeres morrerás. E sabemos que Adão e Eva não morreu naquele dia. O que Deus estava dizendo é que no dia em que os nossos pais desobedecessem a ordem divina, espiritualmente eles morreriam. Haveria a partir daquele momento um abismo que faria divisão entre o Deus Santo, Deus Poderoso, o Deus Justo e a criatura que sairia de um estado de inocência para o estado de consciência. Assim, nossos pais pecam e eles caem espiritualmente. Logo, toda a humanidade, logo todos os homens, logo toda a espécie humana, a partir de Adão e Eva, são pecadores. A partir desse momento, a geração vindoura dos nossos pais agora não são mais inocentes, agora está nele o germe do pecado. A vontade agora é contaminada pelo pecado. Aquele ser que foi criado em pureza, aquele ser que foi criado em perfeição, agora, por causa da desobediência à ordem divina, torna-se pecadores, e ali constitui a inimizade de Deus poderoso com o homem. O pecado fez essa inimizade. E quando lemos em Isaías capítulo 59, versículo 2 e 1, em especial o versículo de número 2, fica muito claro que os nossos pecados levantou, ergueu, erigiu uma barreira de divisão entre nós e Deus. Pois diz o Senhor: pela boca
boca do profeta Isaías: mas as vossas iniquidades, as vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Observe que o versículo primeiro vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar. Observe que o versículo primeiro vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão surdos para não nos ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados, é uma barreira de divisão entre a bondade, entre a graça, entre a misericórdia de Deus e aquilo que eu preciso. Fica muito claro, portanto, que o pecado gerou uma inimizade de Deus para com o homem. E ainda, quando nós voltamos no capítulo 3, ainda no Gênesis, lá no Éden, nos últimos versículos do capítulo 3, Deus lança o homem fora do jardim do Éden. Aquele homem que foi feito para habitar o jardim, aquele homem que foi feito para cultivar o jardim, aquele homem que Deus preparou um lugar melhor que havia na terra, a tal ponto que a ideia é de paraíso. Agora Deus lança essa criatura fora, agora Deus lança esse homem para ele recomeçar uma nova história. Por quê? Porque há uma inimizade entre Deus e o homem. E quando nós vamos ver o projeto, o processo de reconciliação, nós perceberemos que Deus vai trilhar um caminho de quebrar essa reconciliação com o homem. E em algumas figuras nós encontramos ainda no Antigo Testamento. Por exemplo, quando nós analisamos o propósito original do propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, e o sacerdote, uma vez por ano, adentrava os Santos dos Santos e aspergia sangue nos 4 cantos da Arca da Aliança, ou da tampa, que era o propiciatório. A ideia era de aplacar a ira de Deus. Era uma ideia ou uma figura, ou uma metáfora, ou um simbolismo de que Deus, através do sangue, estava rompendo a inimizade com o homem. E quando ainda vemos em todos os cerimoniais, principalmente no livro de Levítico, todos os cerimoniais, todos os rituais, todas as festas, todos os sacrifícios apontavam para Cristo, apontavam que aquela inimizade que começou lá no Éden, uma hora ia cair por terra. E até mesmo o Novo Testamento vai confirmar essa ideia de reconciliação. O apóstolo Paulo utiliza pelo menos 2 palavras gregas para dar a ideia de que a reconciliação é uma iniciativa de Deus para o homem, pois Paulo utiliza as palavras catalasso e catalage, dando a ideia de que Deus toma a iniciativa de reconciliar-se com o homem. Por que é uma iniciativa de Deus para com o homem? Porque se a nossa salvação, atente para isso, se a nossa salvação dependesse de nós, nenhum de nós seríamos salvos. Se a salvação dependesse da minha capacidade, se a salvação dependesse das minhas ações, das minhas obras, eu seria o primeiro lançado no inferno. Mas como a salvação, como a reconciliação é um processo que inicia em Deus, aqui estamos para louvar e para exaltar o nome do Senhor. Agora, o texto que nós lemos tem algumas verdades inquestionáveis. Por exemplo, em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus é o autor da reconciliação. Pois o versículo de número 18 diz que tudo provém de Deus. Isso quer dizer que a reconciliação, portanto,
não é uma iniciativa nem do Filho Jesus, nem tampouco do homem, mas tão somente, exclusivamente de Deus. Aleluia! Foi Deus que decidiu reconciliar-se com o homem. E quando nós voltamos para o Éden, quem foi que criou o homem? Deus. Logo, nós somos obra-prima de Deus, e essa obra-prima de Deus vai cumprir o seu projeto de estar na eternidade, louvando e exaltando para todo sempre o seu Criador. Quantos aqui têm a esperança de morar no céu? Aleluia! Deus é o autor da reconciliação, tudo provém dele, irmão. É muito problemático quando nós não temos essa compreensão de que a nossa salvação depende de Deus. Por incrível que pareça, o homem na salvação, no processo da salvação, é um ser passivo. O ativo é Deus. A salvação é uma obra do começo ao fim de Deus. A salvação não está nas minhas mãos. A salvação não está nas suas mãos. Nós não pagamos preço para ser salvo. O preço já foi pago na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu por todos nós. A reconciliação provém de Deus. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado: fica tranquilo. Diz para ele, senão ele dorme. Fica tranquilo, que a reconciliação é iniciativa de Deus. Mas também, os versículos 18 e 19 do texto que nós lemos, ainda nos ensina que o agente dessa reconciliação é Cristo. Isto significa dizer que Deus nos reconciliou consigo, com Ele, Deus, por meio de Cristo. Então Cristo é a instrumentalidade que nos leva a Deus. Por isso que Paulo vai dizer na carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ou versículo 5, que não há outro mediador entre Deus e o homem. O único mediador é o Senhor Jesus Cristo. É Cristo que nos conduz a Deus. Não existe outro caminho, não existe outro atalho. Você pode gostar do bispo, você pode gostar do papa, você pode gostar do reverendo, você pode gostar do pastor, você pode gostar do teólogo, você pode gostar do professor, você pode gostar do expert, o nome que você queira dar, mas para chegar a Deus é através de Cristo. Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Quantos aqui foram alcançados por Cristo? É Cristo, irmão. Não tem outro meio, é Cristo. É Cristo que nos sustenta, é Cristo que nos fortalece, é Cristo que nos leva a Deus. É Cristo, não tem outro caminho. Não é os seus méritos, não são as suas obras, não é a sua capacidade intelectual, não é o seu poder aquisitivo, é Cristo. Deus reconciliou o homem consigo mesmo por meio de Cristo. Agora, interessante que ainda esse versículo nos ensina que o meio da reconciliação, conforme o versículo 19, é que Deus não imputou aos homens as suas transgressões. O meio que Deus vai utilizar para reconciliar a sua criatura que está longe dele é não imputando os seus pecados. Significa dizer que se Deus não imputou os nossos pecados a nós mesmos, alguém teve que levar os nossos pecados.
Se Deus não nos imputou os nossos pecados, as nossas transgressões, fica muito evidente que alguém teve que nos substituir na cruz do Calvário. E eu abro um parênteses para te dizer: aquela cruz nunca foi de Jesus. Aquela coroa de espinho, de 72 espinhos que perfurava a sua cabeça, nunca foi de Jesus. Aquela humilhação que Jesus viveu nos seus algozes não era para ele. Aqui estou eu. Era para o Getúlio, era para Maria, era para o José, era para cada um de nós. Olha a dimensão do amor de Deus. Deus não nos imputa os nossos pecados quanto à salvação, mas na eternidade, conforme Efésios capítulo 1 versículo 4, Ele proveu o meio, e o meio foi o seu Filho Jesus Cristo. Você pode louvar a Deus nessa noite, irmão, porque Jesus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em teu lugar, irmão. Mas também ainda o versículo, esse texto nos mostra, é a extensão dessa reconciliação. Porque se fizermos uma conexão do capítulo 3 do Gênesis com o capítulo 8 de Romanos, veremos que o pecado afetou toda a criação. O pecado não só afetou o homem, Adão e Eva e a sua prole. O pecado afetou o cosmos, o universo, toda a criação. Por isso que Paulo diz no capítulo 8 de Romanos que a natureza geme, desejando a sua redenção. Logo, o homem, obra-prima de Deus, com toda a casa, o cosmos, o universo, a criação, também foram impactadas pelo pecado. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 1, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, observe, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Toda a criação foi afetada pelo pecado, e através da morte de Cristo, a criação um dia será reconciliada com o seu Criador, e essa é a nossa esperança de vivermos eternamente na Nova Jerusalém. Além da criação, nós também fomos afetados diretamente. Irmão, eu tenho muita dificuldade quando a pessoa se apresenta como quarto membro da Trindade. O que seria isso mais ou menos? A última Coca-Cola do deserto. Lá em Minas é biscoito, bolacha. O último biscoitinho do pacote. Não, deixa eu te falar. Sabe o que nós somos? Eu vou usar o texto de Apocalipse para você não ficar bravo comigo. Sabe o que nós somos? Miserável. Foi isso que Deus disse para a igreja de Laodiceia? Pobre, cego e nu. É a Bíblia que está dizendo. Então você não pode me pegar depois do culto. Nós não somos bons não, irmão. Bom é Deus. Nós temos uma natureza terrível. O mais santo que você encontrar, quando ele acordou naquele dia com os pés virados para trás, sai da frente.
Nós não somos tão bons como imaginamos, não. Se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for a bondade, se não for Cristo, nós estaríamos perdidos. Mas como nós fomos alcançados por esta graça, aqui estamos para dizer: muito obrigado, Jesus. Quantos aqui foram alcançados por esta graça? Agora, interessante que qual foi o tempo que Deus nos reconciliou ou reconciliou a sua criatura com Ele? Na cruz do Calvário. Pois Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Quando nós olhamos para a cruz, não é um homem morrendo, não é meramente um mártir morrendo, é Deus em Cristo reconciliando-nos com Ele. Por isso, quando Jesus grita: está consumado, a porta da salvação se abriu para todos nós. Hoje nós podemos dizer: somos salvos por causa de Cristo. Você é salvo? Você é salvo? Deus estava em Cristo nos reconciliando com Ele mesmo. Observe que o homem é passivo. O homem não fez nada, o homem só atende ao chamado. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçai os vossos. É que então, se a Bíblia está nos exortando a não endurecer o nosso coração, é porque, em uma questão lógica, há a possibilidade de nós endurecermos os nossos, ou não tem? Irmão, sejamos sinceros, pela quantidade de pregação que nós já ouvimos. Quanto tempo tem de fé? 30 anos. Multiplica 30 anos vezes 3 aí. Quantas pregações você já ouviu? Quantos louvores ouvimos? Quantos conselhos recebemos? Quantas pessoas já orou por nós? E por que não muda? É porque o coração está duro. Se hoje ouvir a sua voz, não endureçai os vossos corações. Deus nos reconciliou com Ele através de Cristo. Você, deixa eu te falar uma coisa, você tem a oportunidade de ser um crente diferente nessa terra. Porque lá no céu você não precisa ser cheio do Espírito Santo. Lá no céu você não precisa falar em línguas. Lá no céu você não precisa ler a Bíblia. Lá no céu você não precisa ter experiência com Deus. Tudo isso é para esse corpo mortal. Ô Tiago, eu estou gritando? É nessa terra que nós temos que experimentar tudo isso, irmão. Lá no céu já é o fim da nossa salvação. Então, uma vez que Deus nos reconciliou com Ele, oh meu amado irmão, nós temos a oportunidade de experimentar aquilo que Deus preparou para a sua igreja. Você não é um crente cheio do Espírito Santo se você não quiser, ou não é? Um dia desses, dando aula, o irmão levantou uma questão, que ele disse o seguinte: não é possível um homem, nesse corpo, viver uma intimidade com Deus, na mesma intensidade dos homens da Bíblia. E você sabe que quando você levanta uma questão dessa, várias opiniões surgem. Mas a opinião que eu gostei foi de irmão que disse: eu acredito que é possível termos uma intimidade com Deus. E qual é o texto bíblico? É o texto de Elias. Elias foi o homem que orou e Deus mandou fogo do céu, sim ou não?
Disse: segundo a minha palavra, não vai ter água. E durante 3 anos e meio não teve água. Mas ele era o santo, assim como a gente imagina, um perfeito? Não. Tiago vai dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões. O que Tiago está dizendo é que Elias não era feito de uma massa diferente que a nossa. Todos nós somos iguais. A diferença é o compromisso que cada um tem com Deus. Se você sair nessa noite dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero viver para Deus, eu quero experimentar de Deus, eu quero sentir Deus, eu quero experimentar Deus, eu quero viver para Deus, pode ter certeza que as comportas dos céus se abrirão sobre a sua vida e você viverá momentos de abundância na presença de Deus. Termino dizendo que o ministério da reconciliação nos deu alguns desfrutes, nos deu algumas bênçãos. Olha que interessante, além de Deus reconciliar o homem com ele, ele ainda nos dá alguns privilégios. O primeiro privilégio é que, uma vez que o homem é reconciliado com Deus, Paulo diz que ele nos considera, que ele nos faz, que ele nos institui como embaixadores do reino. Você sabia que cada um de nós aqui temos uma função de causar inveja a muita gente? Qual é? Nós somos embaixadores. Você é embaixador. Qual é a função do embaixador? Representar o seu país, não é isso? Nós representamos quem? O reino de Deus, o céu, Cristo, o nome que você queira. Sobre você tem uma responsabilidade, porque ele nos deu o ministério da reconciliação, conforme o versículo 18, e no versículo 19, Paulo vai usar um termo grego, logon, para dizer que é esse embaixador que tem o ministério da reconciliação, também foi confiado a ele a palavra. Se ele nos deu o ministério da reconciliação, e nos confiou a palavra, então veja o que Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 2, versículo 9: vós, pois, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez que nós somos reconciliados com Deus, nós temos que falar desse reino, nós temos que proclamar Cristo, nós temos que anunciar Cristo. É claro, irmão, que nós não só anunciamos Cristo com palavras. O silêncio às vezes é proclamar Cristo, o andar é proclamar Cristo. Nós temos uma missão de falar de Cristo, nós temos a missão de fazer Cristo ser conhecido entre todos, porque nós somos embaixadores desse reino. Uma vez que Cristo te alcançou, você tem essa missão de falar de Cristo. Você tem a oportunidade de testemunhar da sua fé. Na faculdade, na escola, na rua, dentro de casa. Uma vez que você foi reconciliado por Cristo, você é embaixador desse reino. Segundo, uma vez que nós somos reconciliados com Deus, essa reconciliação produz para nós paz. 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 Paulo utiliza em Romanos capítulo 5, versículo 1, o termo justificados, que é o paralelo de reconciliação. E nesse texto ele fala que por causa da nossa justificação ou da nossa reconciliação, temos paz com Deus.
Você não precisa tirar sua própria vida. Você não precisa viver em pânico. Cristo é a tua paz. Você pode dormir tranquilo, até babar, porque Cristo é a tua paz. Você pode andar de cabeça erguida, porque Cristo é a tua paz. Nós saímos de uma pandemia que todos que são mortais sentiu o peso do que é o pânico. Mas em meio a esse pânico, Cristo nos transmitiu paz. A paz que Cristo nos dá não é como o mundo a dá, porque o homem sem Deus fica mais perdido do que cego em tiroteio. Mas nós, apesar de toda a adversidade, ficamos em pé, porque Cristo nos dá paz. Quem tem a paz de Cristo no coração? Apesar que tem uns aí que parece que não tem não, viu, irmão? Tem uns aí que gosta do giraia, que só vive na espada. Irmão, Cristo nos chamou para o reino de paz. Como é gostoso ter a certeza que está em paz. E outra coisa, a paz não é só de mim para Deus, porque essa é muito fácil. Eu estou em paz com Deus, amém? Como o irmão Milton pode me questionar se eu digo que eu estou em paz com Deus? Mas o que João diz? João usa o termômetro de que primeiro eu tenho que ter paz com meu. Eu tendo paz com meu irmão, é prova evidente de que eu tenho paz com Deus. Se eu posso olhar na bolinha dos teus olhos, se eu posso olhar no teu olho, firmar o meu olhar nos seus olhos e dizer: a paz do Senhor, então eu tenho paz com Deus. Mas se eu não tenho condições de olhar na bolinha dos teus olhos e dizer a paz do Senhor, é porque eu não tenho paz com Deus. Uma vez que o crente de fato foi reconciliado com Deus, ele vive em paz com Deus e com seus irmãos. Vamos dar uma provocada para terminar? Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado. Dá uma olhadinha para ele. Olha, está em paz com ele? Pode cear? Está tudo em paz? Pode cear em paz? Termino dizendo: a reconciliação nos trouxe acesso a Deus. Olha o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 2, versículo 16 ao 18. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavas longe, e paz também ao que estava perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o Espírito. Ainda em Efésios capítulo 3, versículo 12, Paulo diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, em Cristo Jesus. Você sabe o que eu acho maravilhoso, irmão? É que o véu do templo se rasgou. Eu e você temos acesso a Deus, apesar de nós sermos quem nós somos, apesar de nós termos as nossas limitações, apesar de nós sermos pequenos, apesar da nossa natureza, apesar de tudo, nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus e ter a certeza que Ele nos responde, porque nós fomos reconciliados com Ele. Agora nós temos acesso ao Pai. Agora nós podemos falar com Deus.
Agora nós podemos abrir a nossa alma, abrir os nossos corações e nos quebrantar diante dele. Eu e você temos acesso ao trono da graça. Você já parou para pensar, irmão, o que é isso? Um comedor de feijão e arroz, como eu, posso me ajoelhar e em sinceridade falar com Deus, e não só isso, mas ter a certeza que Ele ouve, e que segundo a sua perfeita vontade, Ele nos responde. Entra, irmão, nesse Santo dos Santos. Você agora é reconciliado com Deus. O pecado te levou para longe, mas através de Cristo você está perto. E como você está perto, você tem a paz de Deus no coração, e que pode falar com Ele em todos os momentos, em todos os lugares, na certeza de que Ele te ouve. Qual é a sua necessidade nessa noite? A sua necessidade é física? A sua necessidade é emocional? A sua necessidade é espiritual? Nós podemos entrar e falar com o Pai, e Ele nos ouve. Você já falou com o Pai? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é estranho a Deus. Eu vou repetir isso. Você, eu, todos nós, individualmente, não somos estranhos a Deus. Isso significa dizer que quando nós falamos com Deus, Ele nos ouve. Quando nós estamos batendo lá na porta, Ele sabe quem está batendo. Portanto, busca ao Senhor, porque cada um de nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus.